a data que isso começa, sabe lá como? Porque o pessoal não entende por que nós temos tantos bispos esquerdistas. E foi o que eu mencionei lá no programa que te demitiu na Band. Eu mencionei o Cardeal Zen, aquele cara lá que se dizia católico. O movimento revolucionário dentro da igreja, ele surge lá atrás. Né? Por exemplo, o Dom Helder Câmara, ele era fascista, antigo era socialista. Ele apoiava movimentos fascistas. Ele e o guruzinho dele, o amiguinho dele, que era Alceu Moroso Lima, que usava o codinome Tristão de Ataíde. A amizade do Alceu Moroso Lima com o Nelson Rodrigues era enorme. Quando o Alceu Moroso Lima abandona todo o conceito de tradição, de coisas, né, que devem ser protegidas, como por exemplo a liberdade de fé, tudo isso, o Alceu Moroso Lima também flertava com o fascismo, depois ficou fascista e depois virou comunista de vez. E aí o Nelson Rodrigues briga com ele e fala assim, cara, isso é loucura, é maluquice, e ele mina todos os contatos do Nelson Rodrigues. Daí a implicância do Nelson Rodrigues com os católicos, que só vai retomar quando ele vê toda a maldade que foi feita contra o Gustavo Cossão. E aí o Nelson Rodrigues vira amigo do Gustavo Cossão e entende a beleza da fé e dos princípios e valores, etc. Toda a obra do Nelson Rodrigues, que é conhecido como Anjo Pornográfico, é para mostrar que quem flertar com a promiscuidade vai ter um fim infeliz. As pessoas não entendem isso na obra do Nelson Rodrigues. Mas é importante entender a data que isso começa, sabe lá como? Porque o pessoal não entende por que nós temos tantos bispos esquerdistas. A família que inspirou a teoria Illuminati. Conheça os Rothschilds. Isso começa, sabe lá como? Porque o pessoal não entende por que nós temos tantos bispos esquerdistas. Porque a CNBB quase toda é tomada por bispos esquerdistas. São bispos que não vão falar para você de foice e martelo, Karl Marx, eles não vão defender isso abertamente. Eles vão falar de divisão no sentido de partilha. Eles usam a palavra partilha, mas é divisão, né? Eles vão falar de partilha, as palavrinhas mágicas, né? Partilha, justiça social, né? Que é uma palavra que não tem nenhum significado, porque a justiça ou é justiça ou ela não é nenhuma, ou ela é injustiça. Não existe uma justiça social, uma injustiça antissocial. É justiça, né? E aí, esse movimento de infiltração na igreja, ela não começa das capitais para os interiores. Ela começa nos interiores e vai para as capitais. É um movimento que pegou ali o pessoal que estava sofrendo com o Estado brasileiro é um Estado fascista, né? Então as pessoas que estavam sofrendo com o Estado fascista, desde a época de Vargas para cá, o Estado ali sufocando a vida das pessoas, das famílias, do indivíduo, da iniciativa privada. Então pegou esse pessoal que estava sofrendo na mão do Estado e prometeu para eles uma moralidade do Estado, com muitas aspas. O Estado precisa ser moralizado. E esse discurso pegou tão bem lá, porque olha como é que é a estratégia revolucionária, né? Quem é que não teve ou uma tia, ou uma tia-avó, ou um amigo que tinha uma tia e uma tia-avó, e era uma professora maravilhosa que amava os alunos e dava aula de escola pública? É raro você não encontrar alguém que ou não teve o contato com esse arquétipo, ou esse arquétipo estava dentro de casa. É muito raro. Por quê? Eles pegaram essas pessoas com amor, sacrifício, piedade e transformaram a mentalidade dessas pessoas dizendo que a solução estava no Estado. Cara, isso é muito cruel, cara. Porque o tanto de gente naquela realidade fascista brasileira, desde Vargas até o final ali do regime militar, você ou teve um contato na sua casa, ou você foi vizinho, ou essa pessoa estava na sua rua, ou você conheceu alguém que tinha um parente assim, uma tia que tinha tanto amor pela educação, que ela nunca pensou em ficar rica, ela nunca pensou em fazer dinheiro com isso, ela amava a educação, se sacrificou a vida inteira para educar os outros. Na iniciativa privada? Não.
mão do Estado. Eles cooptaram essas pessoas, fizeram um discurso de que o Estado precisava ser saneado, tanto é que até hoje, dependendo do âmbito do debate, pessoal, comentem aí no chat, por favor, porque eu acho que isso é um tema interessantíssimo. Se vocês nunca ouviram aquelas pessoas que falaram assim, não, mas se as pessoas que ocuparem o cargo público fossem fazer o bem, né? De onde vem esse discurso? Ah, mas se essa pessoa for fazer o bem, esse discurso é um discurso fascista. Vamos melhorar o Estado. O Estado está ali já acabando com a vida do indivíduo, acabando com a lei natural, acabando com aquilo que é direito do ser humano, independente de qualquer lei promulgada. Desenhando para vocês aqui, não importa, né, que lei esteja escrita, ela não pode ser obedecida se ela for contra Deus e contra a razão humana. Senão, do contrário, se amanhã alguém impor comam bosta antes do almoço, vai todo mundo ter que comer bosta, porque está na lei. Então, há limite. A lei ela precisa ser racional para ser obedecida. Daí a frase de Santo Tomás de Aquino, que a lei é o ditame da razão. Uma pessoa não pode dizer assim, não, mas é lei, a gente tem que obedecer. Mas não precisa ser racional. Eu não sou orangotão. Lembra que quando tivemos a escravidão, era permitido por lei. Exato. O nazismo aconteceu num contexto onde tudo era permitido por lei. O nazismo foi permitido por lei. Exato. Toda atrocidade que Hitler fez foi permitida por lei. Essa história de, não, só estou cumprindo ordens, não colou em Nuremberg. Realmente, Nuremberg. E essa infiltração revolucionária, ela tem nome, local, tudo isso que eu estou falando aqui, eu poderia ficar tipo 3 horas comentando e dando datas, dando os eventos, que as coisas foram acontecendo, quem eram os movimentos que estavam por trás, como que isso aconteceu, porque não dá tempo aqui no programa. Mas a frase do Dom Adair, ela tem um peso enorme, porque ela está quebrando com uma estratégia revolucionária de dominar as igrejas. A gente no início do programa falando da Elisiane Gama. A mentalidade da Elisiane Gama, que é uma mentalidade muito presente ainda na Assembleia de Deus, muito presente na Igreja Católica, muito presente ainda na Igreja Batista, só escapam as igrejas mais novas. As igrejas mais antigas do Brasil, todas elas, todas, Metodista, Batista, as Assembleias de Deus mais antigas, todas elas ficaram reféns do PT. Ué, o Lula andou de jatinho com quem, gente? Para se candidatar em 2002, pelo amor de Deus. Vocês querem que eu pergunte pro Grok aqui? Quem é que financiou os jatinhos do Lula? E tem vídeo dele falando que ele gravado, sentado na poltrona do jatinho, falando, não, fiz isso aqui, foi para ganhar o voto dessa turma toda aí, para ganhar o voto da turma, porque, e, tipo assim, tô nem aí, fiz para ganhar o voto e ganhou o voto, tá funcionando e tal. Foi, tem gravação dele, vídeo dentro do avião falando. E reclamando de quem? De João Paulo II. Ah, sim. Nesse vídeo que o Lula tá falando, você já viu esse vídeo? Eu já vi um que ele tá no avião e reclama da comida que tava fria. É nesse mesmo vídeo, só que descasca todo mundo. O vídeo é longo. Nesse vídeo, ele reclama de João Paulo II, porque João Paulo II não deu atenção ao Lula e deu atenção ao Lech Walesa. E aí ele reclama lá que, por quê? Minaram o Lula no Vaticano na época do João Paulo II. Minaram, fala, esse aqui é comunistão, hein? E o João Paulo II, né, São João Paulo II, é conhecidíssimo na América Latina, porque um padre da teologia da libertação, fingindo que ama a igreja, que ama a fé, se ajoelhou para pedir a benção dele. E ele tira a mão, coloca o dedo na cara dele, e até hoje ninguém sabe o que foi dito ali. Não se imagina. Só tem o dedo na cara, assim. Lembrando que João Paulo II foi o bispo cardeal, né? Que quando eleito papa, tomou a decisão de visitar um país completamente dominado pelo comunismo, que foi a Polônia, e pronunciou uma palavra proibida por lei dentro da Polônia, na primeira missa dele, que era a palavra solidariedade, que era solidários. A turma conseguiu lá o trecho do evento lá, Desperta Brasil, numa vale a pena, vale a pena. Preste atenção na reação do público. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Série
avanço do comunismo no Brasil ter sido os cardeais. Aquele vídeo viralizou, inclusive em grupos de bispo. Foi. Porque grau de antecedência de honra, alguém me mandou, inclusive, quando eu tô ao vivo eu não fico lendo muito o WhatsApp, mas algum amigo meu na época falou assim, Alan, é esse aqui o termo, que é grau de precedência de honra. O cardeal no Brasil, ele é príncipe. Esquece que você, se você não é católico, que tá me assistindo, esquece esse negócio de questão teológica aqui agora. Quero que você entenda a questão política e a questão de lei no Brasil, tá? A burocracia da máquina estatal brasileira. O cardeal, ele é príncipe, porque o Papa, ele é o chefe de Estado do Estado Vaticano. É um Estado de direito. Não é Estado de direito, mas é conhecido como Estado de direito. Então o príncipe, que pode tomar o lugar, né, ou pode assumir esse lugar, ele é o cardeal, politicamente falando. Então o cardeal, eles vão votar entre si para ver quem é o próximo Papa. Então todo cardeal pode ser o próximo Papa. Então o cardeal, ele, mesmo na questão, independente da questão da fé, se a pessoa não crê, ele é príncipe. Então ninguém coloca o dedo nele. Esse é o ponto. Até hoje, só 2 países colocaram o dedo em cardeais. A China comunista e a Coreia do Norte. Todos os outros têm medinho. E a China, quando coloca o dedo num cardeal, coloca cheio de dedo, tá? Já bota o dedo nele e já prende com medo de matá-lo. Que foi o caso, por exemplo, do cardeal Zen. Que foi o que eu mencionei lá no programa que te demitiu na Band. Eu mencionei o cardeal Zen. Quando aquele cara lá que se dizia católico, Aquele personagem estranho que a produção arrumou. é muito Até doido. hoje não sei de onde saiu aquilo. Muito doido. Então, no programa do Lacombe, eles levaram um cara que se dizia católico e monarquista e estava defendendo o Partido Comunista. Não, ele lecionava, ele era professor de uma universidade chinesa. Defendia os comunistas da China, mas veio com um brochezinho de monarquia, de monarquista. Que confusão. É que a minha Acabou. produção era uma produção aqui da Band, era voltada mais para variedade. Então era a turma do Gugu, era uma turma que vinha de programas de entretenimento. Quando o programa virou um programa de jornalismo, eles ficaram meio perdidos. Até eles. O pessoal falou que a Nicarágua colocou dedo em cardeal. Que em cardeal não, bispo. É que o pessoal não sabe às vezes a distinção. Quando eu falei só 2 países colocaram dedos em cardeais, na história recente, a Nicarágua não colocou dedo em cardeal. Colocou dedo na mão de bispo. Por isso que os cardeais brasileiros são tão omissos. Porque eles poderiam estar fazendo isso que o Dom Adair fez sem ter retaliações políticas. Porque o Lula é tão covarde. O Lula não mexeria um dedo contra um cardeal. Ele não é maluco. Ele não é louco de botar um dedo no cardeal. Ele não é louco de colocar a mão num bispo. Eu duvido que o Lula vai fazer alguma coisa contra o Dom Adair. Duvido. Porque ele precisa manter a imagem de que ele é um cara que respeita a fé do povo, blá blá blá, não sei o quê. Olha, eu não quero segurar o microfone, eu vou falar rápido e passar o microfone para vocês. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, você que está em casa me assistindo. Os tiranos, eles não sobrevivem por causa da audácia deles. Eles sobrevivem por causa de uma massa enorme que fica com medinho e não dá nome aos bois. É importante as pessoas entenderem isso. Lula e Alexandre de Moraes e todo o STF, eles só sobrevivem. Não é por causa do PCC, narcotráfico. O pessoal pensa assim, não, porque o narcotráfico é que impede guerra civil no Brasil, blá, 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 que não sei o quê, o pessoal tem medo. Esquece. Esquece. O Brasil só está nessa situação porque existe uma camada enorme de covardes, burros e incultos que se submete a esses canalhas, como o Lula e o Alexandre de Moraes. Se 2 bispos e um cardeal abrir a boca para falar o que o Alexandre de Moraes está fazendo e o que deve ser feito contra eles, eles caem no dia seguinte. Um pedido em nome da equipe da Gazeta: não desistam de perseguir a verdade. O que o Alexandre de Moraes está fazendo e o que deve ser feito contra eles, eles caem no dia seguinte. Sim. Agora, eu queria trazer uma outra informação aqui, Lacombe, sobre o resultado da taxa das blusinhas. E nós adiantamos aqui o que ia acontecer, né? Lembra? A gente falou, olha, essa coisa de taxa da blusinha para aumentar a arrecadação só vai fazer diminuir a arrecadação. E você vai inviabilizar diversos negócios, porque,
está taxando produtos abaixo de $50, você está taxando o pequeno empreendedor, o microempreendedor, não os grandes empreendedores. Eles é que vão sofrer com essa história, por quê? Porque eles têm uma margem de lucro baixa e por isso eles aproveitavam dessa isenção para poder ter algum lucro e o negócio vale a pena. No momento que você coloca essa taxa, você acabou com aquela pequena margem de lucro, acabou, não faz nem sentido, cara, não tem mais porque ele continuar o negócio dele. E aí o que aconteceu foi isso, não sei se a produção consegue colocar aí, ó, taxa das blusinhas arrecada 4 vezes menos que o previsto e reduz o consumo de 14 milhões. Ou seja, não tinha como. Parabéns, Haddad. Parabéns aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos, é isso. Vocês conseguiram, né, ganhar menos, ou seja, o Estado arrecadou menos e vocês encolheram a economia. A frase da R7 está confusa. Reduziu o consumo de 14 milhões para qual? Não, 14 milhões acho que pessoas, não? Isso. Ah, de pessoas. Ou seja, 14 milhões de Tá ruim pessoas. mesmo o título. O título tá 14 milhões de pessoas pararam de comprar. Ah, tá. Agora eu fiquei em dúvida, porque eu lembro de ter visto a Janja falando que quem ia pagar essa taxa era a empresa. É mesmo. Aconteceu alguma coisa diferente? Pois é. Pois é. Isso é princípio Corrigindo básico. um perfil muito importante chamado Choquei. Engraçado, eu não sei se acontece com vocês. Toda vez que você fala choquei, me vem um ovo na mente e uma galinha sentada no ovo. Que é o choquei. É o que a galinha fala. A Janja, né? E aí, o que você tá fazendo aí, dona galinha? Ela sai de cima do ovo e fala, choquei. Choquei o ovo, né? Eu sempre tenho essa imagem me ver na cabeça, mas ok, tudo bem. O Marx aqui é princípio básico de economia. Você dificultou o acesso. Sim. E a justificativa era, não, vamos ajudar a indústria nacional. Ninguém saiu da Shopee e foi para a Magazine Luiza. Simplesmente deixou de comprar. Só deixou de comprar. Exato. Deixou de comprar. E eu sempre morei próximo de comunidades pobres, né? E tem muito contato, muita gente. Eu vi muita reclamação na rede social, nossa rede social tá lá, um monte de gente do passado lá. E o pessoal fazia festa na Shopee. Comprava as blusinhas mesmo, roupa, num preço baratinho. Era um negócio que quando o pobre descobria aquilo ali, era uma alegria. Porque, pô, eu posso comprar uma calça ali, uma camisa, vai ter uma festinha. Quanto tempo leva para chegar? Depois vai levar uns 10, 15 dias, sei lá, 20 dias. Ah, então dá para comprar aquele vestido na loja? R$1.000, R$500, R$800. Na Shopee comprava 80, R$90. E conseguia ir para a festa com vestido. Então, o pobre se realizando ali com acesso a esse meio. Aí chega o governo dos pobres e corta. É porque ele tem que continuar pobre, né? É por isso que é o governo dos pobres. Tá certo. Sim, pai dos pobres. Nunca se gerou, né, tanto pobre. Ele vai gerando cada vez mais Porque pobre. miséria consolida governo. Exato. A Sempre pessoa, assim. A pessoa ideia vai é manter precisar. todo mundo dependente das migalhas do Estado. Se você que está vindo, assistindo a gente aqui, acha que miséria não consolida governo, veja como é que ficou a economia da Venezuela. Sim. Coreia do Norte, Cuba. Não importa a economia. Conheça o Bitcoin, isso é urgente, porque ele é um bote salva-vidas. O dinheiro do povo pro povo.